grupos, né? Cada grupo vai ter 5 minutinhos para vir aqui, né, e fazer um pouco um relato, né, uma síntese daquilo que foi falado lá no grupo, né? E amanhã a gente vai ter um apanhado melhor lá na Casa Comum, né, feito pelos nossos relatores, do que toda a nossa plenária viu nessa tarde de hoje, nos trabalhos de grupo. Então vamos começar pelos grupos que estavam aqui dentro. Lá na frente era banana? É banana? Banana. Os desafios e gritos que ficou juntos, né? Primeiro, o esvaziamento das comunidades, tanto rurais quanto urbanas, sobretudo também por uma questão do modelo urbano que vai avançando cada vez mais. Também o envelhecimento das comunidades, uma dificuldade de articulação das pastorais, de modo especial a pastoral da juventude. Um crescimento da polarização dentro das igrejas. Queria fazer um aceno que a polarização aqui não é algo positivo. Quando fala polarização, essa dificuldade, sim, a divergência, a diferença, enriquece. A polarização ela é maléfica porque ela não consegue dialogar, ela trava o diálogo. Então esse crescimento, essa polarização dentro das igrejas, tanto católicas quanto evangélicas. Depois o não investimento na formação dos leigos. E a dificuldade também de efetivar a formação nesse contexto urbano que nós estamos. O desafio do clericalismo, que foi colocado mais cedo, também de clérigos, mas também dessa mentalidade clerical que atinge os leigos. O enfraquecimento da base bíblica, lembrando tanto os grupos de reflexão, os círculos bíblicos e da catequese bíblica também. Uma violência crescente, tá? Fruto também do avanço das drogas que tem avançado, como também o crescimento da marginalidade e da desestruturação familiar. Grande desafio da fome que ainda assola o nosso país, como a campanha da fraternidade revelou para nós. Também grande desafio da mineração, que nossos regionais precisam muito, e assim, um grande poder do capital que desafia as nossas articulações, os trabalhos. Uma catequese ainda muito superficial, às vezes conduzida mais por grupos de movimentos e distante das propostas também da CNBB. E uma falta de formação social para o clero. Vocês têm uma formação mais voltada só para as questões eclesiais e eclesiásticas, mas pouco voltada de fato para uma visão da realidade que nos circunda. Isso dos desafios, gritos. Como, diante desse diagnóstico, tentativa de remédio, ou o que a gente pode fazer para responder a esses gritos? Investir na formação de leigos e leigas, mas penso também descobrindo modos alternativos e aproveitando também aquilo que a tecnologia nos oferece. Ou seja, descobrir meios, aproveitando as oportunidades que também as redes sociais nos oferecem, os novos métodos de evangelização. Importante de não tirarmos o pé da comunidade, firmar a vivência da comunidade, acreditar na força das nossas comunidades, não caminhar sozinho, trabalhar essa articulação das pastorais dentro das nossas comunidades. O fortalecimento também da pastoral afro como um caminho para a superação dessa visão racista, e discriminatória. Outra coisa, efetivar as diretrizes gerais e documentos da CNBB e do magistério. As diretrizes existem, mas muitas vezes também nossos grupos pastorais trabalham um pouco ao lado disso. Não se organiza a pastoral a partir das diretrizes. Não se pensa a vivência da paróquia, da comunidade, da diocese dentro das diretrizes da igreja. E é uma ferramenta que a gente tem ao nosso alcance e às vezes não fazemos uso dela. Bem como também os documentos do magistério. Por exemplo, da própria CNBB, o documento 111, que trata da animação bíblica da pastoral, quase nada disso chegou às nossas comunidades. Então a gente tem uma ferramenta, tem um caminho, mas isso não é efetivado. Também a importância para também tentar
trabalhar essa questão da polarização que cresceu dentro das igrejas, fortalecer a consciência ecumênica e o trabalho ecumênico, e entre elas a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então a gente também ajudar nossas comunidades a se abrirem mais para essa dimensão ecumênica. Então é um pouco disso que nós refletimos entre desafios e também como enfrentar os desafios. Quais os principais gritos e desafios vindos dos regionais que pedem uma resposta das comunidades? Nós colocamos a polarização e o Grupo Banana. Desculpa. Seu nome? Meu nome é Lia, Grupo Banana. A polarização e o extremismo político, rever a maneira como nos comportamos pós-pandemia, a igreja evento versus igreja que cria raízes, como reafirmar o modo de ser igreja, como falou para nós o Padre Cláudio, o feijão com arroz que nutre o modo próprio de ser sebes é o que mantém a igreja. Conflitos de violência que atrapalham a vivência na comunidade eclesial de base, favelas, milícias e tráfico, que dificultam as reuniões, né? O clericalismo por parte dos diáconos, assumindo o papel do leigo. Resgatar o fato de que somos a Igreja do Concílio Vaticano II. Dores ambientais que causam destruição ambiental e social. Aqui foi colocado o caso das indenizações das populações ribeirinhas. E aí vem a segunda fala que nós vamos falar aqui, perda de propostas comunitárias, dividir para dominar, que é uma estratégia utilizada. Então, foi muito utilizado por parte das empresas mineradoras para fazer as indenizações, causar uma polarização entre as populações ribeirinhas, para um dar mais, para um dar menos. E essa situação gerou conflitos na própria comunidade. E aí, né, nós dizemos aqui que é a perda das propostas das comunidades, dividir para dominar. E isso leva a uma necessidade de conscientização da ação. Utilização das redes sociais de maneira predatória e a juventude que não consegue se atingir a base. Porque muitas vezes nós não respeitamos o protagonismo do jovem. Nós queremos que o jovem seja enquadrado na mesma caixa em que nós vivemos. Então é preciso respeitar que o tempo do jovem é um tempo diferente. Que o jovem está presente sim na igreja, da maneira que ele entende que é necessário. Foi colocado para nós ali que o jovem está na Pascom, que o jovem edita vídeos durante a noite. Então, que ele está sim na igreja, mas não na caixa que nós queremos colocá-los. E uma particularidade do leste de Minas, que é a imigração. O êxodo das pessoas que vão para fora do país. Tráfico de pessoas, inculturado e divulgado, autorizado pelas autoridades locais. E aí, como nós vamos responder concretamente a esses gritos, né? A primeira resposta para a questão ambiental e da imigração está na economia de Francisco e Clara. O outro irmão sugeriu a formação da pastoral da ecologia integral. Quanto à polarização, é necessário nos revestirmos de pessoas novas, uma nova comunidade. Como? Através de uma formação filosófica, social e eclesial, trazendo um estudo a respeito da nossa identidade, um chamado processo de conscientização e organizando o agir de forma coletiva. Não ter medo, que é o que nos paralisa. É necessário a construção de um diálogo, de uma frente ampla com as demais instituições dentro da própria igreja. Precisamos somar o que temos em comum, ao invés de considerar apenas o que nos difere. E a juventude é desafiadora por tudo que eles vivem, pelo crescimento, pela transitação da fase da juventude para a vida adulta, pela vivência universitária. Então é necessário que nós despertemos para a juventude o que se faz presente na igreja e que seja algo a curto prazo, porque eles não são estáticos, são dinâmicos.
E o jovem precisa de uma comunicação rápida e precisa abrir espaço para a criatividade deles, considerando a sensibilidade e anseios utópicos da juventude. Viver a experiência de algo bom e que desperte o sentido para o chamado deles. Eu sou Marcela, da Diocese de Nova Friburgo. Nosso grupo Cambuci trouxe os seguintes gritos e desafios. Grande número de comunidades e poucos sacerdotes para atendê-los, distância entre as comunidades para que possam se comunicar de alguma maneira, uma mídia que não colabora para a realidade apresentada pelo trabalho pastoral realizado pelas SEBs, despreocupação com as reais causas do reino, que é o comprometimento com os pobres e com as minorias, falta de entusiasmo pelo serviço daqueles que são chamados a fazê-lo, violência doméstica contra criança, mulher, idoso, a posse daqueles que são chamados a ser coordenadores e também do padre, posse no sentido de ser a única pessoa a resolver tudo e sozinho, o desemprego, a ausência dos jovens, bem como a apatia para realizar as atividades encaixotadas, como disse o grupo anterior aqui da igreja, dificuldade de retorno de algumas pessoas à prática da vida da igreja no pós-pandemia e preocupação de alguns padres com o serviço das SEBs quando se trata com questões políticas. Soluções. Principalmente foi dito no nosso grupo Cambuci que a retomada do protagonismo do leigo é a solução para mais da metade dos nossos problemas. Quando nós tivermos a certeza do trabalho que realizamos enquanto leigo em nossas comunidades, vamos poder transformar a realidade, principalmente com círculos bíblicos. E também a conscientização dessa base, de como essa base é construída, de quem somos e o que estamos fazendo em cada um dos nossos lugares. Refazer o caminho das primeiras comunidades e formar uma linha de formação. Formar uma linha de formação foi excelente, mas estruturar uma formação que esteja linkada com ver, julgar e agir, para assim a gente transformar a nossa realidade. Porque o grupo bom para partilhar foi o grupo do café. E o secretário acabou ficando sem café. E o seu nome? Vamos lá, me chamo Luiz Miguel, Luizinho, de Nova Iguaçu, Leste 1. E nós no grupo refletimos bastante e foi uma reflexão muito linda. A começar com as respostas que vieram, os gritos, as dificuldades, foram as seguintes, Primeiro, que muita gente aqui vem vivendo cansaço e desânimo. A gente faz muita coisa e às vezes, só às vezes, a gente não tem apoio e aí a gente vai se cansando. Que existem os problemas ambientais que nós precisamos conversar mais sobre isso. Porém, surgiu uma questão: o que nós estamos fazendo na prática? Outra questão: os desafios que a mineração nos impõe. E aí foi feita uma comparação interessante, É quase que uma relação de Davi e Golias. Precisamos nos organizar para enfrentar Golias, representado pela Companhia Vale e pelos exploradores do granito, entre outros. Nós precisamos fortalecer os organismos de, justamente, organização para enfrentamento, como o MAB. Também nos foi trazido uma realidade que nos foi questionado o seguinte, a gente fala pouco deles: o encarceramento em massa da população pobre desse país. Não se coloca a pastoral carcerária nas agendas pastorais, nem de diocese, nem de paróquia, nem de ninguém. É um assunto que a gente deixa lá. E a gente acha que deixar esse assunto quieto lá, a gente está tudo bem. E teve um agente, o Juquinha, o agente da pastoral carcerária que estava no nosso grupo, que trouxe esse assunto assim, de maneira enfática. E nós não estamos, desculpe o perdão das palavras, até nós, das SEBs, não estamos nem aí. Desculpa, essa expressão foi minha, foi do Juquinha, tá? Problemas com a juventude, que por um lado, são dois problemas. Por um lado,
não se interessa mais em participar da igreja. E aí a gente vê o Papa Francisco lá na Cristo Vive e fala: o rio da juventude não passa mais pela igreja. E isso é um problema sério se a gente quer continuar sendo igreja no futuro. Porém, o outro problema é que quando ela quer participar, ela está interessada em participar, ela não é acolhida. Nós não somos acolhidos nas estruturas eclesiais das paróquias e nem das dioceses. A gente serve para fazer tarefa. Mas quando a gente quer assumir o nosso protagonismo leigo, que é o que a nossa irmã estava falando agora há pouco, começam a nos impedir de ser igreja. Falta de acolhida das sedes nas paróquias e nas dioceses. Isso é uma verdade verdadeira. Nem vou falar mais sobre, porque a gente vai falar sobre em todos os grupos, né? E, por último ponto da primeira pergunta, o capitalismo estrutural, que fomenta o agronegócio, o garimpo ilegal, a mineração, a construção de hidrelétricas e afins. Esse capitalismo estrutural nos prejudica, porque a gente quer olhar para a comunidade, para as comunidades originárias, para o povo. Então isto é um fator que nos atrapalha muito. Como resposta, uma delas é, ainda na número 1, eu só queria trazer uma frase que foi dita sobre a falta de apoio e de acolhida dos padres às comunidades eclesiais de base. A Lídia Amara disse assim: eu me coloco à disposição, me coloco disponível, mas se eu não sinto a presença daquele que é o meu guia, eu me sinto perdido. Essa falta de apoio causa muito desânimo. Isso quando a gente fala em falta de apoio. É diferente de quando a gente prejudica o trabalho do outro propositalmente, o que é mais triste ainda, né? Indo para as respostas, né? O que a gente pode fazer, quais são os caminhos? Primeiro, ser igreja. Igreja presença junto aos quilombolas e aos indígenas. E ali nós tivemos a Ana falando sobre Bracuí. A igreja oficial daquela diocese não reconhece no grupo do CEBI, é um grupo da igreja oficial, da igreja instituição, mas eles são igreja na defesa dos interesses dos povos originários, tanto os Guarani, da aldeia Sapucaia, tanto a comunidade quilombola de Bracuí. Temos que ser igreja presença. Devemos dialogar com os movimentos sociais. E aí o bispo que nos acompanhou, o Dom Luiz Fernando, trouxe uma experiência e uma reflexão interessante. Ele falou assim: aquilo que o Papa Francisco está fazendo lá é o que nós deveríamos fazer nas dioceses, dialogar com os movimentos sociais. E ele falou e fez um encontro com os movimentos sociais na diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Primeiro online, porque estava na pandemia, e nesses dias, agora não preciso a data, recentemente fez um encontro presencial com várias lideranças, com vários movimentos sociais presentes e atuantes no território diocesano. É bom ouvir que existem experiências assim, né? A gente fica feliz, muito. Devemos, e aí sobre a juventude, né? Devemos abrir nossos espaços aos jovens. Sejam os espaços eclesiais, através da acolhida, do aceitar e no confiar nas ideias dos jovens. E aqui eu falo, gente, eu imagino que para quem tem cabelos brancos e para quem quer a sua igreja do seu jeito, seja padre ou leigo, às vezes é difícil entender a ideia da juventude, porque a gente é rebelde e a gente quer mudar tudo, é verdade. Mas é preciso começar a confiar nos jovens e aceitar as ideias dos jovens. E outra, nos espaços físicos, acolher a juventude, abrindo as salas das paróquias que ficam vazias e escuras durante a noite, para ter curso pré-vestibular comunitário. Abrir as quadras das paróquias para que a juventude vá lá jogar bola, os adolescentes vão lá usar os nossos espaços. A juventude precisa chegar na igreja um espaço de acolhida, formação do povo de Deus.
muitas lideranças dos tempos modernos, atuais, contemporâneos, da pandemia para cá, então, está surgindo um ministro catequista que nunca ouviu falar de Concílio Vaticano II, de doutrina social da Igreja, do documento de Puebla, de Aparecida. Precisamos dar formação para o povo de Deus. E a Igreja não vem dando. E aí a gente precisa insistir para que a Igreja dê formação para o povo de Deus. E para terminar, devemos envolver o povo do banco, nossas assembleias de domingo, devemos envolver esse povo do banco nestes espaços de formação. Aqui é o grupo Jussá, grupo 5. A primeira pergunta, né, a questão dos gritos, foi de uma conformidade entre todos, que a gente refletiu pela manhã isso, né? Foi um pouco respondido pela manhã, a partir da explanação de cada regional, de cada leste, né, que trouxe a sua realidade. E aí a gente pegou um pouquinho desses gritos que foram falados pela manhã, né, que foram o capitalismo, o individualismo, o clericalismo, o fanatismo religioso, o desânimo, a desesperança, a juventude afastada e alienada e a desarticulação das SEBs. Esse é um grande grito que a gente vem dando. E já de um modo mais amplo, de um modo mais objetivo, a segunda pergunta, né? Como vamos responder concretamente a estes gritos e desafios em vista de sua superação? Então não é só ficar remoendo os desafios, mas como vamos superá-los. Então, não podemos abaixar a guarda. Primeiramente, não podemos abaixar a guarda. A igreja está presente no mundo e é preciso firmar o pé no chão, reconhecendo a realidade de um povo que é único e também que é diverso. Estamos aqui unidos, somos uma só igreja, mas em diversas realidades. Então essa palavra, tudo aquilo que refletimos aqui, em união, vai ser desenvolvida de acordo com cada realidade que as comunidades estão inseridas. Resistência é uma atitude concreta do trabalho de base perante os desafios que a sociedade nos impõe. Por isso, a missão popular, de acordo com a realidade, é uma importante mobilização. A busca de soluções de modo só é um tiro no pé. Foi falado dos outros grupos também. Não dá para a gente trabalhar sozinho. É preciso agregar parcerias no caminho de fortalecimento das SEBs, seja com as pastorais, né, os grupos de dentro da igreja, mas também dos grupos do bairro, né, dos movimentos populares, agregar o que a gente tem em comum também no redor da nossa comunidade, mediante o impacto da modernidade que foi refletido, né, na análise de conjuntura. Nossas comunidades estão em um processo de vulnerabilidade socioemocional muito grande e é preciso nos colocarmos em um exercício de escuta, se fazendo parceiros também. Aí foi colocado a questão da pastoral da escuta. Não sei se todas as paróquias, a diocese tem essa realidade da pastoral da escuta, ou se tem com outra nomenclatura, né? Não importa a nomenclatura, mas tentar fazer parceria com esses grupos que têm essa finalidade do escutar, que não é uma confissão, né? Não é a questão do pecado, mas a questão da doença, da questão do ouvir. As pessoas estão doentes, né? E precisam ouvir, que nada se resume ao pecado. Então às vezes a pessoa vai com algo até o padre para se confessar, e o padre também sabe que aquilo não é pecado, e aí o padre não é preparado para tratar daquilo. Então é preciso também a gente valorizar essa questão socioemocional que nossas comunidades vêm vivendo. A conscientização política das comunidades, fazendo-as valorizar os grupos de fé e cidadania, ou fé e política, tirar dessa cabeça que política não presta, política não tem como dialogar. Muitas das nossas paróquias mudaram até o nome para fazer o povo participar de fé e política, botaram para fé e cidadania, porque o nosso povo não estava tendo essa consciência. Atuando nas reivindicações da realidade de bairro que a nossa comunidade
comunidade se encontra. Não somos só comunidades eclesiais, mas somos comunidades inseridas dentro de um contexto de bairro. Pelos conselhos municipais também está inserido, relacionando de forma integral fé e vida. Sabemos que fé e vida não pode se separar. Tivemos também a realidade dentro do grupo, 2 vereadores do nosso grupo estavam lá apresentando também a sua realidade, que muitas das vezes a comunidade, a igreja se preocupa em colocar pessoas de fé, pessoas da caminhada lá, né, na política, para estar nos representando, mas depois que a gente consegue colocar um representante nosso, a gente não vai lá dar uma assistência, a gente não vai cobrar, a gente não vai ver como que está caminhando, a gente só quer eleger e fazer com que ele caminhe sozinho. Então é preciso também a gente estar junto dessas pessoas a qual a gente confiou nesse processo político. Fazer memória de que as SEBs nasceram dos círculos bíblicos e não o contrário. Não é o círculo bíblico que nasceu das SEBs, é as SEBs que nasceram dos círculos bíblicos. Então é preciso que a gente possa estar fortalecendo os círculos bíblicos com uma leitura orante da atualidade e um estudo aprofundado. E aí agora vem uma questão impactante, né? Devemos sair da igreja. Devemos sair da igreja. E aí foi algo que nos impactou muito, né? Foi uma provocação da Quininha, né? Então, esse devemos sair da igreja, o grupo, mesmo que não sabendo no momento, né? Foi algo muito impactante essa frase, sair da igreja. A gente, num senso comum, entendeu e compreendeu que o trabalho de massa não dá certo. Que esse sair de igreja, na verdade, é voltar às origens. É preciso voltar às origens, trabalhar e valorizar os pequenos grupos, os cafezinhos da vida, né, como bem a Quininha colocou, resistir num processo contrário desse modelo de igreja proposto aí. Devemos colocar a palavra de Deus na centralidade das SEBs, pois vivenciar o Evangelho é sair do comodismo. Então, nessa perspectiva de trabalho de grupo, como foi colocado muito bem pelos outros grupos, investir na juventude, investir na pastoral da juventude, com a criação dos grupos jovens nas bases, sabendo que a juventude é o hoje e é o amanhã de nossas comunidades. E por fim, o processo sinodal. Caminhar junto tem diversas vertentes. E o Papa Francisco provoca a escuta urgente do povo de Deus e, de forma madura da fé, compreender que caminhar junto, na verdade, é caminhar com aqueles que querem estar do nosso lado. É isso que o nosso grupo deu a colaborar. Boa tarde a todas e todos. Eu vou me ater a só ler o que o grupo produziu, porque nós trabalhamos muito. Senão eu vou passar 5 minutos, eu não vou fazer comentário, mas muitas coisas aqui já estão repetidas, né? Eu trabalhei com a secretaria depois fazer a pergunta, passar a peneira, né? Então, na primeira pergunta, os desafios. Construir uma igreja sinodal em saída para as periferias. Investimento e incentivo à formação dos leigos com um olhar atento à juventude. Respeito dos padres, bispos, às vivências da comunidade. Não impor o seu jeito de ser ao chegar à comunidade, mas respeitar o jeito de ser da igreja, construindo juntos a caminhada. Formar lideranças jovens, apresentar Jesus presente no irmão que sofre, que é oprimido tanto na esfera social, econômica e política. Reaproximar as SEBs das juventudes. Cuidar um dos outros, saber ouvir e sair de nós mesmos para a acolhida. Realidades urbanas, grito vindo das periferias. Como trabalhar com quem não é das periferias a enxergar as periferias. Aprofundar as características fundamentais da comunidade. Indicativo através disso para vários problemas. Falta de informação, estudo bíblico, a palavra de Deus na centralidade, questão política, diversidade de posicionamentos políticos causam atritos
entre os leigos e clérigos, cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, distinguir a competência das comunidades eclesiais de base e a política pública do Estado em relação à promoção da vida, grito da esperança, do esperançar das comunidades eclesiais de base, desigualdades sociais, grito das mulheres, gênero, contra o racismo, grito pela paz. Como vamos responder? Formação dos conselhos comunitários, CPC, fortalecimento das escutas, escutar os pobres até ouvir a voz de Deus, que foi a citação do padre, trazendo a fala do Papa Francisco, né? Caminhar para que cada diocese tenha o seu projeto de formação, escolas de formação de leigos, leigas de uma forma sinodal, grupos de fé e política e ou cidadania, como assim achar melhor, círculos bíblicos em parceria com o CEBI, formação para as lideranças, fazer estudo objetivo, estipular com critérios o tipo de formação, se é para laicato, se é para vereança, se é para conselho, ocupar os conselhos de políticas públicas, Conselho, Juventude, Educação, Fundebre, Criança e Adolescente, com cursos de formação, dar cursos de formação para esses conselheiros. Formações regionais, formação para a juventude feminina, protagonismo feminino, conhecer de perto a realidade urbana, irmos ao encontro dos jovens, centralidade na palavra de Jesus Cristo, ministerialidade, missão como eixo fundamental, missão como eixo fundamental, Eucaristia, ligação de fé e vida, pastoral do sacramento, apontando sempre para uma experiência concreta. E o como fazer? Fazer a busca ativa dos leigos a partir da sua comunidade, da sua paróquia, a partir da sua casa. Participar dos conselhos de políticas públicas. Uma maneira de se envolver com as mudanças de vida urbana é assumir os conselhos municipais e participar da releitura dos planos diretores das nossas cidades. A experiência de várias cidades é a partir da criação dos observatórios do plano diretor para fiscalizar quando os gestores não abrem espaço participativo para a comunidade. O projeto de formação diocesano deve ser elaborado com forças vivas, leigos, religiosos e religiosas. O plano de formação diocesano deve valorizar tanto a forma online quanto presencial, com base no mistério da encarnação da Páscoa, ênfase à palavra de Deus, à doutrina social da Igreja, aos direitos humanos, gênero, à paz, procurando responder com ações de assistência, de solidariedade, de organização de associações, ações reivindicativas, movimentos populares e ação política propriamente dita. Trabalhar a coleta seletiva, ocupar os espaços de poder, conselhos, secretarias, disputar eleições para a comunidade. Então foi um resumão, muitas coisas estão repetidas e eu preferi ler para que cada representante se enxergasse dentro daquilo que foi discutido dentro do nosso grupo que a gente enviou, né, para a secretaria. A metodologia da nossa exposição, meu nome é Juan e eu sou da Diocese de Luz, fica em Minas Gerais. E o meu grupo é uma mão. Como escolha da nossa metodologia, eu não vou ler tudo, porque muitas coisas são comentários e, de certa forma, são repetidas. Então, eu vou passar por alguns pontos, que são expressões, e eu espero que todos se dão conta disso. Nosso primeiro problema, e uma coisa que apareceu em várias falas, foi a questão da ecologia e questões de ordem ambiental. Isso foi uma coisa que apareceu em várias falas e de diversas maneiras. Nós estamos, de certa forma, dentro de um espaço geográfico muito atingido por isso, e isso apareceu de uma forma muito expressiva, seja nos problemas ambientais mineiros, com as mineradoras, seja nos problemas ambientais cariocas, ou seja nos problemas ambientais no Espírito Santo.
apareceu, entre esses problemas, mineradoras, e depois apareceu, dentro desses problemas, falta de apoio ao homem no campo, de estruturas que favoreçam permanecer da melhor forma possível, pensando, de certa forma, e aqui é uma fala minha, um comentário meu sobre esse intereclesial, pensando na vida plena para todos, estruturas que favoreçam um pouco essa vida plena para todos, para o homem do campo que quer permanecer no campo. Depois apareceu a questão ambiental, a questão da água, e comentando essa questão da água, três manifestações que atrapalham essa questão da água, sobretudo o agronegócio, a pecuária e a mineração, que devasta o meio ambiente e, de certa forma, contamina as nossas águas e os nossos solos. Bem, uma coisa que apareceu muito relacionada à água foram os pivôs, expressão daqueles instrumentos que, de certa forma, acabam com as nossas águas. Depois, questões eclesiais, e uma questão eclesial que apareceu bastante foi a questão da formação, sobretudo para os leigos, mas não só para os leigos, mas também um déficit de formação, tanto para os leigos quanto para os padres, e, de certa forma, um projeto, eu acrescentaria um projeto de desinformação mesmo, e, de certa forma, termina numa desarticulação de muitos movimentos que não são formados. Uma fala sobre isso foi de que uma pessoa bem formada, ela não se conforma, e aí talvez por isso a desinformação seja talvez tão querida por determinadas pessoas. Esse problema eclesial, então, da formação. A questão de poder apareceu também dentro e fora da igreja. Liderança que significa juntar todos e, de certa forma, fazer uma sinfonia de diferentes vozes virou um objeto de querer, o poder virou cada vez mais lugar de competição. Depois, outra coisa que apareceu foi o resgate das SEBs. Como nós falamos das SEBs, já temos muitos agentes pastorais que, ao chegar a falar, nós tivemos um relato de alguém que falou que viria para esse encontro e a pessoa foi interpelada no seguinte: o que significa SEBs? E aí, essa, de certa forma, esse desconhecimento, por isso, voltar ao resgate das SEBs, reacender novamente a chama das SEBs. Perda de espaços, tanto eclesiais quanto políticos, tanto dentro quanto fora da igreja. E outra coisa que apareceu também foi a questão da alienação dos leigos. São os leigos cada vez mais alienados e cada vez mais diferentes de discussões que, inclusive, acontecem fora da igreja. Parece que a igreja vive numa bolha, fica discutindo e girando ao redor do seu próprio eixo, não discute muitas das coisas. Como responder isso concretamente? Nós temos algumas palavras de ordem: retomar, investir, superar, oferecer, mudar e escutar. Retomar o lugar de discussão de políticas públicas, que é, de certa forma, ocupado pelas SEBs. Coragem para a profecia e para a organização popular. Investir na formação, no movimento fé e política, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, nas pastorais sociais, na animação bíblico-catequética, sobretudo com uma catequese forte, e ensino e educação para os mais novos. Superar a mentalidade capitalista, e aqui já apareceu a proposta da economia de Francisco, e que é uma proposta de Francisco, no nosso caso, a economia de Francisco, claro. Oferecer uma boa formação leiga, tanto para os padres, oferecer uma boa formação, tanto para os padres quanto para os leigos. E uma coisa que apareceu no nosso, ainda não apareceu nos outros grupos, mas repensar ou mudar a forma de nomeação e escolha dos bispos, respondendo de certa forma às necessidades da igreja local. Num dos relatos apareceu: bispos são nomeados para determinado lugar e são totalmente descolados da realidade. Escutar as juventudes de forma respeitosa, considerando a sua diversidade. É isso. Obrigado. Governador Valadares, nós discutimos no grupo Moranguinho do Nordeste, na verdade, Valadares. Eu não sou nem a secretária nem a relatora do grupo, porém me pediram para ele
apresentar. Na hora aqui da discussão, ficou muito misturado pergunta e resposta. Mas eu vou ser fiel ao texto, eu quero fazer aqui uma consideração. Quando a gente reclama aqui do padre e do bispo, fica parecendo assim que a gente todos nós, leigos, somos contra padres e bispos, nada disso. A gente tem que muito agradecer os padres e bispos que estão presentes aqui. Porque muitas dioceses não trouxeram, ou os padres não puderam vir para estar aqui conosco. Então, os que estão aqui, merecidas palmas por estarem do nosso lado, nos ouvindo, mesmo com tantas reclamações. Não é isso? Pois é, espero caladinhos depois. E aí, gente, a gente tem que fazer também aqui, abrir um parêntese, que a gente reclama do padre e do bispo, mas o padre, como o Luciano falou muito bem, às vezes tem leigo que é pior, né, que quer mandar mais, que quer dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, dentro da igreja, não é assim? Fecha as portas para nós, não é isso? Então, quais os principais gritos e desafios vindos dos regionais que pedem uma resposta das comunidades? Então, a questão do clericalismo foi uma delas. E aí falamos aqui, a necessidade de superar, nós precisamos superar a dependência dos padres. Em muitos lugares, as SEBs caminham bem porque tem apoio do padre. Aí muda, aí às vezes a coisa desanda, né? As SEBs precisam levar a sério, aí já seria uma resposta, levar a sério o protagonismo dos leigos, caminhar com a igreja como instituição, mas com autonomia, caminhar com as próprias pernas. Às vezes a gente escuta do nosso colega leigo, o padre sabe? O padre está sabendo? O padre deixou? E isso vai minando a nossa caminhada, vai minando as nossas ações. Muitas vezes nós da SEBs falamos em sinodalidade, nós falamos em caminhar juntos, mas às vezes nós não sabemos caminhar juntos, né? Não, precisamos ter essa postura, né, de saber respeitar o outro, né, e caminhar com ele. Foi colocado também que as SEBs, nós temos que aprender a não ser assistencialista, exercer a solidariedade, mas sem deixar que as pessoas com as quais nós lidamos, com as quais nós trabalhamos, nós alavancarmos, né, levarmos essas pessoas a lutarmos por justiça, lutarmos por aquilo que elas precisam, e que nós estejamos nessa base, né, dando esse apoio, mas deixar que eles sejam, que essas pessoas sejam protagonistas. Compreender que a solidariedade é um dos lemes que levam ao barco. O outro leme é lutar por justiça, pela partilha, estar ao lado do povo sofrido, dos pequenos, sem limitar, sem deixar de reconhecer os seus direitos. Unir as duas coisas, solidariedade e luta por justiça. Nessa luta por justiça, temos de pensar a questão das políticas públicas, que nesses últimos anos foram devastadas, né, do nosso país. Se não entramos no sistema das políticas públicas, nosso grito será apenas um grito que não ecoa e não mexe, né, na engrenagem. Chega também até nós o grito para que as SEBs sejam mais proféticas. Nós já ouvimos falar assim, nossa gente, antes as SEBs era muito mais profética, as SEBs era muito mais corajosa. Nós já ouvimos isso? E por que a gente está recuando? Então nós não podemos perder o nosso profetismo. É um dos gritos, não é? E nós precisamos sair da nossa zona de conforto e também levar isso às pessoas, para que elas tenham essa coragem de sair da zona de conforto. Precisamos voltar às origens das SEBs, sair do comodismo, tocar na ferida e fazer o povo mexer. Deixarmos de ser uma base adormecida.
Nosso próprio batismo nos assegura essa autoridade, esse profetismo. Mesmo com as dificuldades, ora financeiras, ora movidas pela violência ou pela falta, de coragem. Encerramos citando o grito de não ter medo, o grito que deve se fazer ecoar, de que somos comunidade, somos igreja. E isso em contraposição aos que dizem: SEBS não existe. Às vezes tem padre que não reconhece a SEBS, porque não acha, não vê o papel da SEBS, não vê o trabalho da SEBS, então não reconhece. Então muita gente já escutou assim: a SEBS já acabou há muito tempo. Existe SEBS ainda? A SEBS não morreu, não? Às vezes a gente escuta isso, não é? Então nós precisamos de que esse grito de que a SEBS existe, que ela faz um trabalho muito bonito, um trabalho assim de mexer nas bases, ele é vivo e verdadeiro. E como nós vamos responder concretamente a esses gritos e desafios em vista da sua superação? Primeiro, nós precisamos de nos organizar e também trabalhar a formação. Nós estamos deixando muito a questão da formação, a questão de fé e política. Nós estamos deixando isso de lado. Sobre o clericalismo e a falta de sinodalidade, talvez seja preciso rever também nossas atitudes perante tais desafios. E aí, quem reclama, participa da comunidade? Participa dos conselhos? Não é? Na nossa cidade, por exemplo, a gente está puxando a questão do plano diretor, da não concessão da companhia de saneamento, não é? Então, quer dizer, a SEBS tem que ter essa coragem. Sobre unir solidariedade e justiça, precisamos de projetos, de leis, de mudanças, e para isso é preciso formação e conscientização para nos dividirmos nas campanhas eleitorais, como a gente viu na última, por interesses próprios e não públicos e comunitários. Urge criarmos e alimentarmos a mentalidade de ocuparmos os espaços públicos. E aí também nós vamos falar dos conselhos, né, gente? Criando novos, claro, mas saber usar os instrumentos e as estratégias para melhor agir e as que já existem. Por exemplo, se eu capinava com a enxada ficou cega, eu vou procurar um outro instrumento para eu capinar, não é? Então a gente tem que, às vezes, amolar e afiar os nossos instrumentos. E às vezes a gente está deixando o instrumento encostado lá na parede e deixando a coisa acontecer. Sobre voltarmos a ser resistentes e resilientes, nós precisamos de voltar a ser essa SEBS que resiste e que seja também resiliente a tudo que está aí. Nem sempre temos pernas para fazermos tudo o que precisamos, mas comunidade eclesial de base é isso, né? É deixar a igreja acontecer lá na base. E por último e por fim, que não deixemos de devolver às bases aquilo que ouvimos, partilhamos, vivemos, estamos ouvindo, estamos partilhando e esperançando dentro desse intereclesial. Que nós deixemos Rondonópolis e levamos lá para as nossas paróquias aquilo que a gente ouviu, discutiu, refletiu aqui, mas levar isso de verdade, que às vezes a gente volta e guarda para nós e não partilhamos. E isso é muito sério. Porque já tem gente que está lá: ó, espero que vocês tragam boas coisas para nós, boas ideias, boas discussões. Outra coisa, como foi colocado lá, a questão da gente ter como gesto concreto, divulgar aqui uma moção em defesa das árvores, que foi colocada aqui pela companheira Edna, as 300 árvores que serão cortadas, né, em Poços de Caldas, para uma construção faraônica do prefeito. E como isso vai acontecer em Poços de Caldas, isso vai acontecer ou pode acontecer em qualquer uma das nossas cidades, em qualquer um dos nossos municípios. Então acaba que é um documento que vai falar das nossas realidades regionais e locais. E aí fala que é extensivo a todas as cidades, exigindo que as autoridades solucionem com urgência essa questão das árvores, como também resolver o problema da barragem de
nucleares, também em Poços de Caldas, no sul de Minas. Não, e aí nós temos... em Caldas, na cidade vizinha. Em Caldas, na cidade vizinha, tá? Acho que está faltando a palavra Poços. São as duas. Tá, então é isso. E assim tem vários outros problemas, né? Das mineradoras. Obrigada. Então, tradicional, milenar da cidade, milenar porque a cidade tem 1000, mas assim, centenário, são os Oitis. Na gestão do atual prefeito, que já está no seu segundo mandato, são milhares e milhares de árvores que foram cortadas. A SEB, toda vez que teve corte de árvore, nós fomos para a rua denunciar, fizemos celebração, fizemos denúncia, mas, infelizmente, né? Mas a nossa... da cidade, uma árvore lá que tinha 100 anos foi cortada. Então a cidade hoje, na praça, no centro, não tem nenhuma árvore mais. Riacho dos Machados? Norte de Minas. O grupo Pitanga, grupo 9. Eu sou Fatinha, venho de Vila Velha do Espírito Santo, Arquidiocese de Vitória. Mas aqui eu represento o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. Aqui eu digo no encontro de SEBs, né? E o grupo, então, quer reafirmar muitos dos desafios já apresentados pelos grupos anteriores, mas vale repetir. Um dos grandes desafios é trabalhar a pastoral social, considerando o desafio de falta de apoio que as comunidades têm sentido, em especial em muitos lugares do clero. Então, o desafio do clericalismo, que foi avaliado como algo que está em alta. Outro desafio é o trabalho nas periferias. Vimos que em si isso é um desafio, mas agravado pela centralização do trabalho pastoral, que muitas vezes é de que as pessoas possam ir até as secretarias paroquiais, resolver as coisas, ao invés de as pessoas irem até o público. Então, esse ir às periferias, superando essa atividade intra-eclesial, que também está muito forte, de acordo com a partilha do grupo. Vimos que precisamos superar o desafio de muita fala bonita e ação para a transformação. Também a dificuldade de encontrar grupos para organizar a luta. Então, algumas pessoas partilharam que procuram, né, nas suas proximidades, e tem sido difícil esse ajuntamento de grupos para lutas comuns. Também foi partilhado que esses grupos existem sim, mas o desafio está colocado porque nós acolhemos cada pessoa com o desafio que para ela falou mais alto. Outro desafio apontado é pensar além da estrutura eclesial. Nós nos vimos pensando as dificuldades na estrutura eclesial e vimos que precisamos de superar esse desafio e pensar para além dessas estruturas. Outro grande desafio é a questão ecológica, a relação com a ecologia integral. Então, nos abrir para uma igreja que possa viver essa experiência da ecologia integral, tão anunciada, né, proposta pelo Papa Francisco, mas que no nosso cotidiano de vivência de igreja nem sempre chega perto de nós. Pensar também a relação econômica, né? A questão do capitalismo, como que essa relação econômica está também travando muitas vezes as nossas ações na igreja, na comunidade. Como conversar sobre isso e também superar esses obstáculos que a questão econômica coloca para nós. Superar a vivência fechada nesse pequeno mundo que não consegue nos fazer ir além. Vencer a mentalidade de loteamento, em especial as experiências das grandes cidades, né?
Então, a paróquia, aquele pequeno território, como um lote que tem dono e a gente não consegue sair daquele pequeno espaço. E não conseguimos enxergar, então, que nós podemos pensar as fronteiras, ir além das fronteiras. Como atender a realidade urbana? Os desafios estão muito ligados a essa realidade. Um desafio que nos veio também com a questão indígena, pela experiência que foi partilhada. Então, muitos desafios que estão aparecendo dentro das comunidades indígenas e que a gente viu que precisamos também nos aliar a essas lutas e aos grupos específicos. O surgimento de novas experiências religiosas com espiritualidades momentâneas que vai se espalhando e suplantando a vivência das comunidades com suas experiências libertadoras. Então, rapidamente, para fechar aqui algumas propostas concretas: retomar os círculos bíblicos ou grupos de rua, a reflexão bíblica, né? Então isso seria a curto prazo, é urgente fazer isso. A formação das pessoas leigas, também a formação do clero, nova postura em relação às redes sociais, pararmos de ficar dando visibilidade àquilo que não faz crescer a nossa partilha das nossas experiências e pensar em uma rede de partilha das SEBs. Como socializar as nossas experiências, criar processos coletivos, autônomos e também a presença das juventudes nas comunidades, potencializar, valorizar, assim também a presença e ação das mulheres, o protagonismo feminino. Obrigada. De maneira bem rápida e simples, nós somos um grupo com 12 pessoas, o grupo Taioba. Desafios, gritos que apareceram dentro do nosso grupo: abertura, formação, integração, apoio à juventude, integrar a pastoral da juventude com a vivência da comunidade. Também outra questão: assassinato de muitos jovens, principalmente negros e pobres. Uma questão que aparece como preocupação é a questão do envio dos jovens aos seminários pela comunidade, muitos sem a vivência de comunidade, sem a vivência da base. A falta de testemunho de cristãos leigos e leigas dentro e fora da igreja, a falta de testemunho do clero e a falta de abertura dos bispos. Uma questão para ser olhada com atenção é a formação dos futuros presbíteros e os formadores que são escolhidos para os seminários. Mostrar dentro dos seminários os modelos de igreja para que os futuros padres conheçam as SEBs, conheçam também o rosto da nossa igreja, esse rosto de ser, esse jeito de ser igreja. Uma outra questão que aparece é a exploração urbana, uma exploração do meio ambiente, a exploração e a destruição da Mata Atlântica, o desmatamento, exploração do minério, principalmente nas Minas Gerais, a violência urbana e a violência rural, o alto índice de feminicídio, o afastamento da relação fé e vida, principalmente dentro das nossas comunidades, onde cresce um espiritualismo, um afastamento, onde a comunidade não toca o chão da realidade, do dia a dia. Também a falta de apoio aos trabalhos dos círculos bíblicos nas comunidades. E um outro desafio, as SEBs clericalizadas. Como respostas, nós trazemos a necessidade de reforçar os trabalhos dos círculos bíblicos dentro da nossa igreja. Depois, uma integração conjunto entre a PJ e as SEBs para unificar o nosso discurso e o nosso trabalho, principalmente para tocar a juventude. A participação da igreja nas associações dos catadores e demais grupos sociais. Depois, também, uma questão prática é parar com o uso dos descartáveis dentro das nossas comunidades, deixar de usar os descartáveis. Uma outra questão que toca a formação como resposta é ter critérios dentro da formação para a escolha dos seminaristas, futuros padres.
exigindo a vida de comunidade. E aqui surge a necessidade de escutar a comunidade SEBS, a comunidade base, que envia o jovem para o seminário, ouvir a comunidade de onde o rapaz, o jovem e a moça vocacionada e vocacionada saíram. Também trabalhar a formação e o funcionamento dos nossos conselhos pastorais diocesanos, paroquiais e comunitários, permitindo que os leigos também sejam ouvidos. Depois, a participação dos leigos e leigas na vida, missão e decisão da Igreja, permitindo a sua participação a partir do sacramento do batismo, ouvir a voz desses que tocam a realidade do dia a dia, que tocam o chão da história de forma mais própria. Depois, melhorar a formação litúrgica, bíblica e catequética dos nossos leigos, para fortalecer o seu discurso. E aí, nós trazemos como exemplo, para finalizar, o exemplo do Regional Leste 3, onde os leigos compõem as comissões. E aí nós trazemos essa ideia onde o regional, que é o mais novo, pode mostrar algo como ensinamento aos demais, permitir que a voz dos leigos seja ouvida de forma mais eficaz nos momentos de tomada de decisão da nossa igreja. Muito obrigado. Fazer aqui a proposta enquanto o Godoy termina ali de preparar. Faltou uma proposta aqui muito séria que nós discutimos lá no grupo 8 do Moranguinho, que foi uma inspiradora provocação que nosso querido Pedrinho fez para nós aqui. Pedrinho perguntou assim: o que as comunidades eclesiais de base do Brasil estão fazendo para ecoar o clamor justo, legítimo e mais do que necessário do nosso querido Papa Francisco pela paz, para que termine a guerra na Ucrânia. Então nós conversamos no grupo 8 e colocamos a seguinte proposta: que todos os representantes, as representantes das comunidades eclesiais de base presentes no 15º Intereclesial de Base, que ao voltar para casa assumam o compromisso de, lá na comunidade ou na diocese ou no regional, de organizar atos públicos ou alguma coisa semelhante, no sentido de ecoar o clamor do Papa Francisco pela paz no mundo, que passa necessariamente pelo fim da guerra na Ucrânia. Obrigado. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.